Em 2023, 1.463 mulheres foram vítimas de feminicídio no Brasil, o que corresponde a 1,4 milhão mulheres mortas por cada 100 mil habitantes. Este número é o maior já registrado desde a tipificação do crime. Já em Minas Gerais, nos primeiros 7 meses deste ano, foram registrados 80 casos de feminicídio no estado, uma redução de cerca de 20% em relação ao mesmo período do ano passado, quando ocorreram 101 mortes. Apesar dessa diminuição, o número ainda é preocupante. Aqui em Patos de Minas, o cenário de violência contra a mulher também preocupa. Um dos casos mais brutais ocorreu em agosto desse ano, quando uma jovem de 23 anos foi assassinada pelo próprio companheiro na frente da filha do casal de apenas 4 anos. Diante disso, desse contexto, o aumento da pena para o crime de feminicídio foi incorporado ao Código Penal como uma medida para tentar coibir esses crimes. Para falar então sobre o assunto, convidamos o advogado Cássio Araújo. Cássio, bom dia, seja bem-vindo ao estúdio Edilson Guimarães. Bom dia, Sabrina, bom dia a todos da Jovem Pan. Cássio, então vamos começar com esse assunto importantíssimo, para a nossa sociedade. Como é que o aumento das penas para feminicídio impacta na prevenção desse crime? Você acredita que realmente faz a diferença, Cássio? Olha, Sabrina, eu vou ser muito sincero. Obviamente, a nossa legislação, as penas são muito brandas. E essa lei 14.944 de 2024, sancionada agora no último dia 9 de outubro, ela veio assim a agravar de forma substancial as penalidades no tocante aos crimes cometidos com relação à violência de gênero contra as mulheres. Então, obviamente, o medo da punição pode sim impactar, acredito eu sim, dentro da questão da violência contra as mulheres, que é uma realidade, infelizmente, aqui da nossa sociedade, e essa lei que entrou em vigor, na semana passada, como eu havia falado, aumentou assim, de forma muito grande mesmo as penalidades. Você pode detalhar como é que ficou? Pois é, as principais modificações. O crime de feminicídio hoje ele é um crime autônomo. Ele está no artigo 121, parágrafo A. Ele prevê uma pena, anteriormente a pena do feminicídio era de 12 a 30 anos, porque o feminicídio, na verdade, anteriormente, era uma qualificadora, que estava no inciso 6, dentro do crime de homicídio. Hoje, o crime de feminicídio é um crime autônomo, ou seja, ele existe lá, expressamente no Código Penal, a pena mínima do crime de feminicídio hoje é de 20 anos, e pode chegar, no caso, de 20 a 40 anos. Além disso, ou seja, é a maior pena hoje do nosso Código Penal. O crime de feminicídio subiu 8 hoje anos. Subiu e ele pode chegar, Sabrina, até 60 anos. Por quê? Lá no parágrafo 2º, existem algumas circunstâncias que agravam o crime. Por exemplo, se o feminicida cometer o crime contra uma mulher grávida, a pena pode aumentar de 1/3 até a metade. Se ele for cometido na presença de ascendente ou descendente, também pode ocorrer esse aumento de pena. Então, por exemplo, uma pena que pode, o máximo, chegar em 40 anos até pela metade, aumentar pela metade, em tese, poderia ter uma pena máxima de até 60 anos. Excelente. E quais os principais desafios na aplicação das penas mais severas em casos de feminicídio? Então, hoje até é importante falar, Sabrina, porque nós sabemos que a pessoa que é condenada, por exemplo, a uma pena de 20 anos, aquela pessoa não vai ficar 20 anos presa. Existe uma lei chamada Lei de Execução Penal que ela prevê que a pessoa terá que cumprir determinado tempo para poder ir para um regime menos gravoso. E essa lei também veio a impactar nisso. Por quê? Hoje, o crime de feminicídio ele é considerado hediondo. Anteriormente não era. E o que isso quer dizer? Os crimes hediondos são crimes que têm uma punição mais severa, inclusive dentro do âmbito do cumprimento da pena. Então, hoje, para você ter ideia, Sabrina, se uma pessoa cometer um feminicídio hoje, ele terá que cumprir, se for réu primário, é a primeira vez que a pessoa cometeu o crime, ele vai ter que cumprir, no mínimo, 55% da pena no regime fechado, para poder progredir ao regime semiaberto, e é vedado o livramento condicional, ou seja, ficou muito mais pesado, a pessoa vai ter que cumprir uma pena, se ele pegar uma pena de mínima de 20 anos, 55% da pena ele vai ter que ficar fechado, ou seja, mais de 10 anos,
né? E, além disso, ele não poderá ser beneficiado com o livramento e, ao sair na progressão de regime, ele vai ter que usar tornozeleira eletrônica obrigatoriamente. Então, assim, essa lei veio impactar de forma bem pesada mesmo aos autores desses crimes de feminicídio. Sim. E agora, com relação ao feminicídio e homicídio, existe alguma diferença aí no tratamento jurídico? Então, o feminicídio é o crime cometido em razão de gênero feminino, que pode ser tanto no aspecto da violência doméstica, quanto do menosprezo ao gênero feminino. Eu até falo, né? Nem todo crime contra a mulher será tratado como feminicídio, né? Por exemplo, uma pessoa mata uma mulher numa briga de trânsito. Se não ficar configurado, ele não tem nenhuma relação doméstica com essa mulher. Ele não conhecia a mulher. Mas se configurar que ele matou ela em virtude de menosprezo, em razão, simplesmente por ela ser mulher, ele vai responder pelas penalidades previstas dentro do feminicídio. Caso contrário, seria um homicídio normal, mesmo aquela mulher sendo vítima, se não for nessas duas circunstâncias, violência doméstica ou na discriminação pelo gênero dela. E como é que a Lei Maria da Penha auxilia na prevenção desses feminicídios? Então, Sabrina, a Lei Maria da Penha ela é muito importante, né? Porque a partir do momento que a mulher é vítima de um crime, seja lá de uma vias de fato, né? O que é vias de fato? É aquele empurrão, né? Aquele crime mais leve, que inclusive também ficou mais grave, Sabrina. A vias de fato, a pena triplicou. A ameaça, hoje, também outra questão importante deixar aqui aos telespectadores da Jovem Pan. O crime de ameaça, ele também duplicou a pena duplicou, e além disso não é necessária mais a representação da mulher. Então, assim, teve muita mudança mesmo, muita mudança, Sabrina. Calúnia, injúria, por exemplo, aquele homem que xinga a mulher, a pena também duplicou dentro dessa questão do feminicídio. Então, sim, vários crimes tiveram a pena aumentada, e eu acredito, sim, que isso vai impactar, espero eu, né, que diminua, até pela sensação mesmo porque muitas vezes o crime é cometido, eu até falo que o crime contra a vida, muitas vezes é cometido por pessoas que não são bandidos. São pessoas que, às vezes, naquele momento, vão e cometem o crime. Mas, se o crime for cometido contra a mulher, né, em razão dessas circunstâncias que a gente já falou, a penalidade vai ser grande, e espero que isso possa impactar nos índices, né, de criminalidade, que isso venha a proteger mais as mulheres. E sobre as famílias, existe algum direito ali para as famílias, quando tem algum caso de feminicídio na família? Tem uma questão importante que eu acabei de lembrar diante dessa pergunta sua. Outra questão. O pai, ele pode perder o poder familiar também, em razão do crime de feminicídio, né? Ele pode perder também. Se ele for o autor. Exatamente. Se ele vier a ser acusado, ele pode perder o poder familiar, né, com relação aos filhos dele. Ele perder a guarda e tudo mais. E um detalhe importante, até na questão de cargo público, a pessoa que for condenada, ela pode perder o direito de nomeação a cargo público. Então, por exemplo, um candidato a vereador vai lá e agride a mulher. Ele vir a ser condenado, ele pode perder o direito dele ao cargo público, e somente depois que cumprir a pena, ele voltar a ter aquele direito de disputar, de ser nomeado a um cargo público. Então, assim, é muita modificação, Sabrina, e é importante deixar isso aqui claro para os ouvintes, telespectadores da Jovem Pan, que a lei veio a enrijecer, né, as penas para tentar diminuir os índices de criminalidade no tocante a esses crimes contra as mulheres. Sem dúvida. Já na reta final aqui da sua participação conosco, Cássio, o que as vítimas da violência doméstica podem fazer para se proteger, e como é que a sociedade também pode atuar, né, contra aí a violência contra a mulher? Primeiro passo, não tenha medo. Procure, aqui em Patos nós temos uma delegacia especializada, né, doutora Tatiana, muito competente por sinal. Então, a mulher que for vítima de qualquer tipo de crime, seja agressão ou violência, porque existem vários tipos de violência. Existe violência física, moral, financeira. Então, qualquer tipo de violência, procurem os órgãos de segurança, procure a delegacia especializada da mulher, porque lá serão tomadas as medidas, e ela ali, a partir daquele momento que ela denunciar o crime,
a delegada já vai requerer as medidas protetivas de urgência e o homem que descumprir a medida protetiva, também a pena aumentou também, porque existe um crime autônomo de descumprimento de medida, né? Aumentou-se a pena também para esse descumprimento. Então, a dica que eu dou, na verdade, a mulher que é vítima, não se cale, procure ajuda, procure denunciar. a polícia. Excelente. E a sociedade, como é que faz? A sociedade tem que aprender a respeitar, né? A palavra principal é respeito, porque nós não vivemos mais naquela época do patriarcado, né? Que a mulher era apenas uma figura decorativa da nossa sociedade. Então, muitas vezes a mulher, realmente, há a discriminação em todas as áreas. Então, essa lei, essas penalidades que venham a ser incluídas de forma mais severa, e, como eu falei, não vai evitar, mas acredito que possa sim diminuir esse índice e a sociedade tem que aprender a respeitar.